Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Anselmo Nil e é sempre um prazer estar aqui com você. Eu te convido, vem comigo pintar rosa simples, sem riscar. Aula 132 é uma aula bem legal que eu trago aqui para vocês. Adquira este e outros riscos através do Pix Celular 31984316441 e está aqui o guia de cores. É só dar pausa no vídeo e anotar as cores que vou usar nesta aula. Bora pro vídeo? Eu começo aqui com um pouquinho do vinho. Observe que eu estou pintando uma rosa sem riscar. Não vou usar lápis hora nenhuma. Comecei fazendo aqui o vinho com um pouquinho de preto no centro. E agora vou começar a detalhar algumas pétalas que começam bem no miolinho aqui e vou usar para fazer essas pétalas. Eu vou usar aqui o vermelho carmim e vou fazer essa marcação. Olha só, em forma de vírgula, né? Fiz uma na parte de baixo, uma por dentro, outra agora do meio para fora e vou trabalhando essas pétalas aqui. É um teste que fiz para pintar essa rosa em uma live e achei que ficou interessante e resolvi editar e trazer aqui para vocês. Olha só, eu vou encaixando uma pétala na outra. São pequenos detalhes que a gente vai fazendo e vai encaixando uma dentro da outra. E no final vai dar uma rosa bem legal. Diferente, né? Olha só, aqui o vídeo está acelerado e eu aproximei mais a câmera aqui para poder ver mais de perto os detalhes. Portanto, em algumas partes pode a internet ter oscilado um pouquinho, a imagem ficar um pouquinho embaçada. E aqui embaçou um pouquinho porque eu aproximei a câmera um pouco e a luz que está acesa aqui na hora da gravação acabou ofuscando um pouco a pintura. Mas dá para entender perfeitamente o que foi feito aqui nessa pintura, tá? E deixa o seu like aí, compartilhe para mais pessoas se você já estiver gostando. Olha, eu vou colocando alguns detalhezinhos aqui. Aqui eu coloquei um pouquinho só de rosa. Esse é o rosa mesmo. Coloco o rosa aqui. Vou detalhando por dentro ali algumas mini pétalas ali por dentro. É uma rosinha simples mesmo, simples, tá? Sei que tem grandes mestres aí que pintam rosas. Essa aqui é só uma brincadeirinha que fiz numa live e achei que ficou legal e resolvi trazer aqui para vocês, tá? Ali agora eu coloco um pouquinho mais do carmim. É o vermelho carmim. Olha aí, um pouco do rosa. E aí agora eu vou trabalhando essas pétalas aqui. Eu vou expandindo aqui a cor do fundo e por dentro eu vou fazendo as pétalas. Então, eu creio que para quem não sabe pintar rosa de jeito nenhum, com certeza vai se identificar um pouquinho aqui e vai conseguir pintar uma rosa aí bem legal, tá bom? Agora eu coloquei aqui um pouquinho agora do rosa escuro, para ficar um pouco mais rosa aqui. Olha, o rosa escuro intercalando aí com o carmim. Olha isso, com um pouquinho do rosa. Ali eu coloquei um pouco do vinho do lado de fora para escurecer mais as pétalas, mas na parte de fora, deixando mais escuras, eu coloquei um pouco do vinho. No começo fica muito estranho, né? Não fica bonita a rosa ainda. Só depois que eu colocar mais alguns detalhes. Rosa. Vou marcando algumas pétalas aqui já, ó. Ali também, coloco mais um ali saindo para o lado de fora. Observe que um está encaixando na outra. Aqui também. Ali eu coloco uma outra por fora. O
fato de aproximar a imagem para ficar mais próximo, acaba que embaça muito a imagem, né? Olha, detalhei bem as pétalas ali por dentro, ó. Aqui eu vou esticar mais um pouquinho o vinho para fora aqui. Isto. Mais um pouco do vinho ali. Olha só. Já detalhei mais essa pétala aqui, ó. Coloquei uma voltinha nela aqui. Já começa a aparecer mais a rosa. As pétalas que estão do lado de fora ficam maiores. Aqui com o preto, eu coloquei um pouquinho de preto no meio dessas pétalas para escurecer um pouco ali, para dar mais profundidade. Pessoal, só lembrando que esse foi um ensaio que eu fiz aqui tentando pintar uma rosa de frente. E estou disponibilizando esse teste para vocês, tá? Mas pode deixar no comentário aí o que você achou, se você gostou ou não. É muito bem-vindo o seu comentário aqui. Olha só, alguns detalhes de preto ali nos meios de algumas pétalas ali já deu uma profundidade bem legal. Vamos trabalhando as pétalas em volta aqui. Coloquei um pouquinho de preto em volta das pétalas para dar profundidade e ao mesmo tempo dá a sensação, né, de 3D, que a pétala está até alta. Vinho. Olha, já vou deixando aqui a beiradinha com o vinho já, mais ou menos detalhado aqui. Quando eu disse lá no título que é rosa simples, porque é simples mesmo. Mas você treinando fazê-la desse jeito, dá para você fazer aí nas toalhas, colocar numa camiseta, onde que achar melhor. Pode fazer que fica bonito. Aqui eu coloquei o vinho e alguns toquezinhos do vermelho carmim. Olha essas de fora aqui, já estou deixando mais ou menos alinhada aqui. O rosa escuro. Olha, eu vou trabalhar algumas pétalas aqui com rosa escuro agora. Um pouquinho do rosa e dou algumas pinceladinhas do rosa puro. Olha aí. Não falo rosa puro porque o nome é somente rosa. E vou detalhando ali alguma pétalazinha em volta. Bem pincelada solta mesmo. Observaram que eu não usei lápis hora nenhuma, né? Vou esticando aqui as pinceladas, puxando o vinho por baixo e trabalhando as pétalas aqui por dentro. Aqui mais um pouquinho do rosa escuro. Um leve toque de branco ali por cima. Em alguns pontinhos eu posso utilizar um pouquinho só do branco. Só para clarear um pouquinho. E assim, mais ou menos eu já tenho uma rosa detalhada aqui. Quando eu aproximar, quando eu deixar a imagem normal, você vai ver os detalhes bem definidos e a foto pronta no final que você vai usar como referência, tá? Mais um pouquinho do preto, olha, eu vou puxando ali, esfumando. Sempre que colocar um pouquinho de cor escura que esfuma para ficar bem detalhada a pétala e não ficar aquele borrão do pincel. Olha só, coloquei um pouquinho e esfumei. Você pode adquirir esse risco, eu tenho ele aqui, eu fiz ele pincelada solta, mas eu fiz o risco depois dela pronta, eu transferi para o risco. Para quem tiver dificuldade de pintar com a mão livre, pode também riscar e preencher as pétalas uma a uma também, sem problema nenhum. Olha só, agora eu pego o rosa e esse é o rosa com um leve toque de branco junto com o rosa. Olha só, vou colocando um pouco de luz agora nas pétalas. Eu peguei o rosa e coloquei um pontinho só de branco junto e vou detalhando aqui essa pétala.
deixando aquela ponta ali fininha. Depois com o pincel filete eu vou ajustar os mínimos detalhes. Olha isso. Observe que depois que eu coloquei essa luz, ela realçou mais, olha. Interessante as pétalas de fora ficarem mais escuras, porque elas estão por baixo. Isso aqui já vou detalhando agora. Olha, com pinceladinhas soltas ali, pegando a cor mais clara agora, que é um pouquinho do rosa com branco, e fazendo essa luz nas pétalas que estão por cima. Então observe bem o guia de cores aí. Se tiver todas essas cores, você vai conseguir um resultado bem legal. Se não tiver, utilize a cor que você tem. Substitua por uma cor parecida e bora lá pintar, sem perca de tempo. Aqui, olha, coloquei aqui nessa pontinha aqui o rosa escuro por cima do vinho. Vou esfumando ali. Olha, um toquezinho de leve ali, como se fosse uma outra pétalazinha ali por dentro, ó. Agora eu vou reforçando aqui, na medida que vai secando, eu vou reforçando a luz aqui, colocando um pouquinho mais do rosa para destacar mais. Agora eu vou fazer aqui um botão. Olha só, bem simples. Uma pinceladinha do rosa escuro, por dentro uma pinceladinha do rosa. Aqui eu coloco um pouquinho do vinho e do vermelho carmim. E agora eu vou unir as 4 cores aqui, olha. Fiz um borrão ali. E olha só o que eu vou fazer aqui. Essa pintura, ela está aqui num paninho bem pequeno, do tamanho de uma folha de ofício. Foi só um teste que fiz. Inclusive fiz um sorteio bem legal e mandei essa rosinha para casa de uma das seguidoras aqui. Olha só que legal. No final eu vou dizer quem foi a seguidora que ganhou essa pintura. Olha só aqui. Coloco um pouquinho ali do verde kiwi e iluminei o lado do botão. Então os ajustes aqui, na medida que vai secando, eu volto com algumas pinceladas. Aqui, ó, verde kiwi e vou esfumando. Viu que já apareceu um botão. Agora eu faço com o verde pântano. Aquele verde escuro que eu coloquei no botão é o verde pântano. Agora com o verde kiwi e o verde pântano eu faço mais uma sépala ali no meio. Clareei com verde kiwi. E é só ajustar aqui algumas coisinhas aqui, ó. Verde kiwi. Com o pincel filete eu faço aquela pontinha, o acabamento certinho lá na ponta, olha. Olha, com verde pântano vou escurecendo aqui as laterais e fazendo acabamento nas pontinhas. Escureci um lado de cá. Um pontinho ali com verde kiwi, do lado e do outro. E com verde pântano eu coloco uma sombra nela. Viu? Aí um botão simples. Um pouquinho de rosa, dou uma iluminada ali. Olha aí no total como que já tá ficando. Não é bem simples fazer? Agora vamos trabalhar aqui. O verde pântano, um pouquinho do verde pântano e um pouquinho do verde kiwi. E vou fazer algumas folhinhas ali. Observe que ficaram um pouco mais escuro e um pouco claro ao mesmo tempo, olha. Ajustei ali e fiz 3 folhinhas aqui. E com o pincel filete e o verde pântano eu puxo um galhozinho ali. Pronto, tá feito. Um galhinho ali com 3 folhinhas. Aqui também eu vou fazer também mais 3 folhas do lado de cá. Verde pântano, verde kiwi.
Olha isso. Vamos preenchendo a folha, usando as duas tonalidades, mesclando uma na outra, deixando a metade de uma cor, metade de outra. Aqui com o verde pântano eu puxei um galho para baixo, um galinho para cá e coloco uma folha verde pântano. Aproximei mais para ficar melhor para entender. Aqui um pouquinho do verde kiwi junto com o verde pântano. Faço uma folha mais clara e agora eu vou passar ela por cima dessa outra. E aqui faço a separação dela aqui. Outra folha um pouco maior do que as duas, com verde pântano. Tá parecendo preto, mas é pântano. Isto. Com verde kiwi eu faço a marcação do meio e dou umas pinceladinhas agora, fazendo as nervuras da folha, olha, batidinhas bem rápidas e puxando, olha. Olha, viu? Não precisa detalhar muito, é só dando as batidinhas que você vê o resultado. Mesma coisa. Faço ali do outro lado, usando o verde kiwi. Depois eu faço os acabamentos. Por enquanto só estou depositando a tinta. Verde pântano, escureci um lado. Olha, com verde kiwi agora eu faço os detalhes, olha. Deu para ver, né, o detalhe da folha. E aquela outra folha que ficou para trás, vou fazer mais uma ali agora, com o verde kiwi. Ó, o meio aqui. Concluindo agora, fazendo os mesmos detalhes que fiz nas outras de baixo. Depois é que vem os acabamentos. Só preenchi agora por enquanto. Pronto. Agora eu faço uma serrilha na folha ali com o verde pântano. Olha, fazendo as pontinhas. Viu? Não preciso fazer nela toda, só algumas pontinhas para ver que tem aquela serrilha da folha. Ela está mais na frente aqui e acaba a serrilha aparecendo um pouquinho. Mesma coisa nessa outra aqui, ó. Pronto. Aqui eu coloco um pouquinho do clareador para começar a fazer um fundo aqui. A tinta ainda está molhada, mas eu vou só adiantar um pouquinho aqui. Aí pode colocar um pouquinho aí do azul bebê, para fazer todo esse fundo aí. Aqui exatamente eu coloquei, estava numa live, eu coloquei um toquezinho do azul Caribe, mas não usei o azul Caribe depois no fundo. Aqui foi só uma demonstração. E coloquei um toquezinho de verde ali, só para terminar a live. E abri uma aula depois gravando o restante e gravei todo o fundo. E vou começar a mostrar logo em seguida aqui. Então, tá aí. Assim terminou a live. Olha, reforçando agora, olha, com o pincel filete fazendo aquelas pontinhas ali das pétalas, olha. Dando toque com o rosa. Nessas partes mais clarinhas do rosa, você pode usar aí o rosa fluorescente também, que fica bonito, tá? Observe que só algumas que destacaram mais no meio, em volta tá mais escuro. Ó, com preto ali por baixo da pétala, escureço um pouquinho, para levantar essas pétalas um pouco. É uma rosa que ela virou e ficou de frente pra gente. Olha os acabamentos agora, com as pontinhas, é isso aí que faz ficar bem bonito. Aproximando mais para vocês verem aqui agora. E vou iniciar agora fazendo os acabamentos. Tá? Olha ela bem de perto aí para vocês verem.
Vamos lá agora. Vou ali, ó, reforçando a luz nessa pétala maior. Só. Aqui eu coloco um pequeno detalhe, que é um espinho da rosa. Com o vinho, olha, um pouquinho de vinho. Os espinhos não são um pouco avermelhados, então usei o vinho, um retoquezinho do verde kiwi aqui, só ajustei aqui. Pronto. Agora, continuando, eu adiantei um pouquinho o fundo aqui. Perdão por essa tábua suja aparecendo aí, mas aqui eu coloquei o azul bebê nesse fundo todo aqui na parte de baixo e coloquei uns pequenos toques de magenta. Olha só, azul bebê e uns toques de magenta e fui esfumando, deixando todo manchado aqui com esse magenta. Olha aí a combinação que ficou legal, esse azul com rosa. Mais uns toques de magenta aqui. Ficou esse toque aí de rosa bem legal no azul. Então, não gravei passando o fundo, porque não tinha necessidade. Com o pincel filete, eu vou catando os cantinhos dos meios onde o pincel maior não vai. E vou preenchendo todos os cantinhos com o pincel filete. Nesse caso aqui, estou usando o pincel número 4 da série 421 da Condor. Ele é ótimo para preencher esses cantinhos. Então, feito isso, eu vou ajustando o fundo aqui agora. Se ficar manchado, eu vou corrigindo. Olha só, onde que a tinta não penetrou direito. Aqui eu coloquei um pouco do amarelo limão e fui esfumando aqui com amarelo limão para fazer para dar uma tonalidade diferente no fundo, para não ficar todo chapado de uma cor só. Então, o lado de cá tá azul com um toque de amarelo limão, é o azul bebê, e do outro lado o magenta, a magenta com azul, né? Aqui em cima eu coloquei um pouco de branco junto com o azul bebê para clarear mais um pouco. E olha só, a parte de cima aqui já ficou mais clarinha, como se tivesse uma luz vindo dali de cima, clareando um pouco. Então, agora é ir preenchendo aqui e com o pincel menor eu vou catar os cantinhos onde o pincel maior não está conseguindo chegar. Olha isso, ó. Um pouquinho do azul com leve toque de amarelo, azul bebê, e fui puxando até achar a tonalidade que está no fundo ali naquele meio. Olha só. Ficou clarinho. Nos meios aí onde não passou, observe que eu não acertei ainda o acabamento dessas folhas, porque depois do fundo pronto que eu vou fazer aquela serrilha para dar acabamento. E aqui, o azul bebê com branco, ajustei esse canto ali e vou com essa misturinha também. Eu vou com o pincel menor, pincel filete, e vou catando os meios. Antes de fazer uma pintura dessa, se você estiver assistindo o vídeo antes de pintar, pode fazer todo esse fundo primeiro para depois pintar a rosa. Também não tem problema nenhum, vai ficar bem mais bonito, tá? Faça com calma aqui porque foi feito em live, é um teste que fiz. E um teste fazendo ao vivo, a gente fica meio tenso, acaba não dando tanto resultado quanto poderia dar. Olha só. Mas achei que você poderia gostar. Aqui é o azul bebê com um pouco de branco nessa parte de cima. Fui misturando já no lugar e mesclando bem, para não ficar muito manchado, e deu esse resultado aí bem legal. Olha, puxando todo o fundo aqui, depois vai vir os acabamentos finais. Encontrei com um pouquinho agora aqui de magenta e fui esfumando aqui até conseguir igualar o fundo e ficar uma tonalidade bem bonita aqui, ó. Um pouco de magenta, um pouco de azul bebê e fui esfumando até unir uma cor na outra. E assim ficou feito o fundo. E agora os pequenos ajustes nos meios. Com azul bebê, vou catando os meiozinhos ali. Olha só. Se precisar, coloco um toquezinho de branco para ajustar a cor, para ficar bem padrão ali. E agora, catando os cantinhos, por isso que é bom fazer o fundo antes.
Aqui porque ainda vou ajustar os acabamentos, por isso que não tem problema tá fazendo o fundo depois. E agora, vou fazendo aqui limpar o pincel aqui para começar a fazer os ajustes aqui agora dos acabamentos finais. Já estamos quase finalizando. Coloco o vinho bem na beiradinha. Eu coloco o vinho dando acabamento, olha, junto com o fundo. Isso. Coloca o vinho e vai dando uma esfumadinha de leve para dentro. Olha só. Agora vai acertando tudo. Isto. Creio que o vídeo acelerado não atrapalhou para você aprender, porque senão fica muito extenso o vídeo, fica muito longo. Pronto, feito esse cata-cata aí, eu vou ajustando mais algumas coisinhas aqui agora, olha. Essas folhinhas ali, estou usando aqui o verde grama para dar acabamento agora nessas folhas. Eu vou usar o verde grama. Olha só, fazendo a serrilha nas folhas. Vamos catando aqui, ó, os cantinhos. Aqui com verde kiwi. E vou ajustando agora a nervura da folha agora. Pronto, vou levantar. Aqui vou fazer um verde grama. Eu faço essas folhinhas aqui. Olha só, pequenos detalhes. E vou dar um toque agora com o vinho. Só uns toquezinhos de vinho nelas, para poder não ficar de uma tonalidade só. Lembram que as folhas da rosa, quando ela está novinha, primeiro elas vêm vermelhas, vai ficando vinho, vermelho, depois que chega vai ficando verde? Então, aqui está. Vou simular algumas folhinhas aqui por trás, avermelhadas, como se fossem folhas novas que estão brotando aqui. Estou usando o vinho para fazer essas folhinhas aqui. Olha isso. Por baixo aqui também eu coloco 3 folhas dessa também, usando a cor vinho. Um pouquinho do verde grama, para ela ficar um pouco vinho e um pouco verde. Olha só, vinho e verde grama. Agora é fazer o cabinho aqui. Isto. Observe na foto depois que eu coloquei, depois de seco, eu coloquei um filetinho ali no meio dessas 3 folhas ali, com magenta. E agora é só o catacata aqui no final. Olha a serrilha aqui, ajustando ela aqui com o verde, um pouquinho do verde pântano. O verde, pode misturar o verde pântano também com o verde grama e fazer uma misturinha e fazendo essa serrilha, não tem problema. Então estou ajustando aqui agora o finalzinho. Esse cabinho eu vou puxar ele até embaixo agora, para dar uma impressão de que a rosa está vindo de baixo. Um cabinho aqui, uma pequena folhinha aqui. E aqui outro galinho vindo de baixo. E aqui vou colocar aqui um pequeno botão que ainda não abriu, está começando a querer abrir ainda. Olha isso. Ponto verde grama com um pouquinho do verde pântano. Simulei ali um botãozinho que está aparecendo ali. Uma pinceladinha de vinho ali no meio, só para dar uma impressão de que ele vai começar a querer abrir. Pronto. Então, assim, eu finalizei aqui a pintura, coloquei uma fita crepe em volta, demarcando o limite da tinta. Aí é só tirar a fita crepe e vamos ter um bom resultado. Alguns galinhos ali para completar, para ver que o galinho está vindo de baixo e ainda está em cima. Aqui a pintura pronta, ela ficou assim. Tá aqui a pintura pronta
E a ganhadora foi a Shirley Begin, lá de Curitiba. Espero que ela tenha gostado. Muito obrigado, Deus te abençoe, deixe o seu like, ative o sininho e inscreva-se no canal, tá bom? Até a próxima aula.